Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esta é uma mini-aula, o que dispõe a Lei 10.216 sobre as internações em saúde mental. Então, no Brasil, tem uma lei específica sobre internações para psiquiatria e não tem para outras especialidades médicas. Essa é uma mini-aula como parte da divulgação dos nossos cursos de saúde mental para equipes multiprofissionais, terapia cognitivo-comportamental e dependência química. Porque todos os nossos pós-graduandos destas pós-graduações específicas recebem aulas ampliadas desta temática tão importante. Então, a Lei 10.216, ela tem no seu artigo 4º relatando sobre internação. E aqui descreve que qualquer modalidade de internação, e as modalidades de internação são 3, voluntária, involuntária e compulsória. Ela só será indicada quando todos os recursos extra-hospitalares tiverem sido esgotados. Comentário geral que a Lei 10.216, apesar de sofrer crítica tanto de profissionais do jurídico, como também das ciências sociais e também da saúde, na nossa equipe Vida Mental, nós compreendemos entre psiquiatras, psicólogos e outros nossos parceiros que a lei é extremamente pertinente, adequada e com muito mais pontos positivos do que negativos. Tanto é que ela enfatiza que a perspectiva de internação, então, é uma exceção. Ou seja, quando todas as formas de tratamento extra-hospitalar, que incluem ambulatório, CAPS, NAPS, consultório de rua, consultório na rua, unidade básica de saúde, não tiveram efetividade, não levaram a resultados de abstinência plena. E aqui também coloca que o tratamento visará a finalidade permanente e a reinserção social do paciente em seu meio. Ou seja, quanto mais levarmos em perspectiva que o tratamento deve considerar as questões contextuais do paciente, mais estaremos adequando a lei. Ou seja, o fato de deixar o paciente internado, nós devemos fazer abordagens que possam, digamos, ensaiar, que quando ele tiver alta, ele possa, no seu contexto familiar, social, de trabalho, restabelecer-se plenamente e preparar-se para não ter novas recaídas. Além disso, coloca que o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer uma assistência integral, o que faz com que nós tenhamos como responsabilidade, nestas internações, ter profissionais de diferentes formações, ou seja, médico psiquiatra, médico clínico, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, enfermeiro, orientador, conselheiro, que são as pessoas que, mesmo com história de dependência química, já estão limpos, já estão em abstinência há muitos anos e seguem em tratamento contínuo. E a internação dos pacientes com doença mental e dependência química não deve acontecer em instituições de características asilares, ou seja, isto é vedado, isto é proibido. Na Lei 10.216 também coloca que a internação só será realizada perante laudo médico circunstanciado. Logicamente que temos tantas situações de alguns pacientes que querem ser internados de qualquer forma e buscam por si só o tratamento, como também temos por parte de alguns familiares que querem a todo custo internarem os seus parentes que estão em uso, que não recebem tratamento, que não aceitam o tratamento. Qualquer modalidade de internação, voluntária, involuntária e compulsória, é por ato médico. Ela depende de um laudo médico circunstanciado, ou seja, de um relatório médico que inclua a gravidade do transtorno mental ou da dependência química e, além disso, o relato que tentativas de tratamento extra-hospitalares foram tentadas anteriormente e falharam. Enfim, vamos agregar, então, duas características muito especiais da Lei 10.216. Primeiro, que a internação é apenas para os casos onde todo o tratamento extra-hospitalar falhou. Segundo, toda a internação depende de laudo médico circunstanciado. Número 3, é proibido fazer essas internações em instituições
de características asilares, de permanência indefinida. E a pessoa que solicita voluntariamente a sua internação, ela, no momento da admissão, ela declara que optou-se, ou seja, tudo deve ser transparente da melhor maneira possível, já que trata-se de internação regulamentada por lei. E tem um parágrafo único que faz um endosso das questões anteriores ou até faz uma ampliação do conteúdo anteriormente falado, que é o tratamento e a internação, ele acontecerá de maneira escrita pelo paciente e por determinação de um médico assistente, ou seja, poderá acontecer de maneira consensual. Voltamos a falar de outros artigos muito pertinentes para os profissionais que atuam nessa área. Então, o artigo 8º fala que a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico registrado no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, isto é muito importante porque, mais uma vez, coloca uma responsabilidade do médico que, para indicar a internação, não pode ser, então, estudante de medicina, não pode ser, então, médico estrangeiro que não está regularizado no Conselho Regional de Medicina do seu estado. Enfim, trata-se de uma questão de extrema responsabilidade a indicação e a documentação de uma internação psiquiátrica. E a internação psiquiátrica involuntária, que é aquela contra a vontade do paciente, por uma avaliação e indicação médica precisa. Alguns casos, como por exemplo, paciente em estado psicótico, ou seja, que não tem condição de compreensão clara da realidade para a tomada de decisões. Ou paciente com risco de suicídio grave. Ou paciente com risco de agressão grave a terceiros. Ou paciente com risco de dano ao patrimônio e à sociedade. Felizmente, esses casos são exceção. A maior parte dos pacientes com doença mental, felizmente, não precisam de internação e podem muito bem ter a melhora possível através de tratamento ambulatorial, de tratamento em hospital dia. Então, a internação psiquiátrica involuntária, aquela contra a vontade do indivíduo, obriga a instituição que está realizando essa internação, num prazo de 72 horas, comunicar ao Ministério Público, assim como também, depois da alta, o Ministério Público deve ser comunicado em 72 horas. Ou seja, coloca a internação psiquiátrica como sendo de muita responsabilidade por parte do médico, da instituição e, automaticamente, do paciente e de seus familiares. Nós temos aqui a possibilidade da internação compulsória. E a internação compulsória é aquela que é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente. Lembrando que, apesar de ser uma internação que vai ser determinada pelo juiz, ela deve garantir uma abordagem terapêutica, ou seja, um modo de tratamento que seja independente por parte dessa equipe de cuidados. É muito controverso se nas internações, muito discutível, se nas internações compulsórias, teria o médico a liberdade de, além de realizar a alta, de desinternar esse paciente sem comunicado ao juízo. O posicionamento meu e da nossa equipe, Vida Mental, é que toda alta e desinternação de paciente que está no modo compulsório, que tenha a ciência e a aceitação e a aprovação do juiz. Então, a recomendação da nossa equipe é que nenhum médico dê alta e faça desinternação de pacientes que estejam internados compulsoriamente. Embora isso seja discutível, nós adotamos essa visão, essa análise mais conservadora. E também em hospital psiquiátrico, em clínica psiquiátrica, mesmo em comunidades terapêuticas, digamos, com mais limitações, poderão acontecer casos de evasão, transferência, acidente, e isso também deve ser comunicado ao Ministério Público, ou seja, e ao juízo, no caso de internação compulsória. Nessa esteira, então, nós entendemos a Lei 10.216 como sendo bastante rica, ampla, tendo uma abrangência para a maioria das temáticas relativas à internação psiquiátrica. E nos nossos cursos de pós-graduação, especialmente na pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais, nós estudamos
a Lei 10.216 de maneira exaustiva. Nós colocamos vários exemplos, logicamente sem citar nomes, da nossa prática do dia a dia, da aplicação desta lei em contexto de internação, e nós mantemos também o nosso posicionamento técnico, que compreendemos que esta lei ela tem uma abrangência e uma aplicabilidade bastante técnica, justa, que dá possibilidades e liberdades dos profissionais de saúde mental atuarem e colocam uma responsabilidade sobre o médico que lhe é devida. Então, nós temos essa mini aula como parte da divulgação dos nossos cursos, especialmente Deixe em Saúde Mental para equipes multiprofissionais. Nós temos essa pós-graduação com a finalidade de cumprir a nossa missão de formar experts para a melhoria da qualidade da saúde mental no Brasil, mas de aumentar o leque de possibilidade de atuação profissional desses nossos alunos. A nossa pós-graduação, ela tem como finalidade formar profissionais que possam atuar com conhecimentos o mais atualizados possíveis, de acordo com a literatura científica internacional, com os protocolos de tratamento brasileiro e que possam também ter habilidades de prestar esclarecimentos para a justiça, uma vez que a saúde mental e a justiça têm uma enorme interface, não só na temática de internação, mas também em outros contextos da repercussão da saúde mental sobre a condição de trabalho, sobre a condição de respostas de cerceamento ou não, limitação ou não de direitos cíveis e das repercussões que acontecem também no direito penal. E nós formamos profissionais que possam, com essa titulação chancelada pelo MEC, ou seja, os nossos cursos de especialização, pós-graduação lato sensu, o aluno, ao final do processo e de uma entrega aprovada de um trabalho de conclusão de curso ou de um artigo científico, vai ter um título de especialista da Unip, que é reconhecido, chancelado pelo Ministério da Educação e Cultura. E mais, nós temos uma pós-graduação altamente diferenciada em relação às outras do mercado, porque nós temos os docentes. Os nossos professores, eles têm uma característica muito especial. Além de estarem bastante atualizados cientificamente, até porque muitos são autores de capítulos de livros, de artigos científicos, ou seja, além de uma atualização científica muito importante, os nossos docentes também trazem a experiência, ou seja, são psicólogos que, além da docência, atuam em clínicas de saúde mental. São assistentes sociais que, além da experiência em docência, também estão participando do CAPS, do NAPS, do consultório de rua, do consultório na rua. São educadores físicos que fazem projetos de tratamento, por exemplo, de depressão através da atividade física. São enfermeiros que lideram equipes em ambulatórios, em clínicas de saúde mental. Nós temos médicos que atuam em comunidades terapêuticas. Enfim, os nossos docentes, eles trazem uma experiência prática da aplicação do conhecimento científico no dia a dia. E os nossos alunos gostam muito que esses professores, para facilitarem o aprendizado, trazem casos clínicos para a discussão em equipe multiprofissional dentro da sala de aula, incentiva a participação dos nossos pós-graduandos e faz correções ao mesmo tempo que está tendo a discussão. E mais, para facilitar aos candidatos que possam fazer a nossa pós-graduação, nós temos possibilidades de facilitar o investimento. Primeiro, que ex-alunos da Unip e também profissionais que atuam em empresas parceiras recebem descontos nas mensalidades. E mais do que isso, para facilitar ainda mais que os profissionais interessados na área, de fato, tenham a oportunidade de realizar o nosso curso, nós temos uma facilidade de pagamento. Ou seja, mesmo com duração, os cursos com duração de 12 meses, pode ser pago em até 18 vezes. O que vários e vários alunos nossos relatam que conseguem, já com o início da pós-graduação, adquirindo conhecimentos que são aplicados imediatamente. Ou seja, outra tônica dos nossos cursos, que durante cada um dos encontros, os nossos professores
transmitem conhecimentos, discutem casos clínicos que permitem aos pós-graduandos, já no próximo contato com seus pacientes, já na próxima consultoria que vão realizar, já na próxima aula que vão ministrar, já levam conhecimentos que podem ser aplicados para uma melhor performance profissional. É por isso que vários de nossos alunos, ainda durante a pós-graduação, conseguem o primeiro trabalho ou alçam postos maiores de coordenação, supervisão, gerência, diretoria em serviços de saúde e conseguem especialmente melhores remunerações. E alguns também, insatisfeitos com seus trabalhos, podem participar de processos seletivos, concursos e reposicionar no mercado de trabalho. Ou seja, a nossa pós-graduação é ministrada, preparada e realizada para levá-lo a uma condição além. Ou seja, faça a nossa pós-graduação, tem aqui a possibilidade de tirarem todas as suas dúvidas. Ou seja, tem dúvidas sobre questões pedagógicas, sobre os nossos treinamentos, sobre os nossos casos clínicos, o perfil e currículo dos nossos professores, sobre questões financeiras também, nós estamos à sua inteira disposição. Tanto a NIP, através do telefone 0800 010 9000, para o Brasil inteiro poder ligar e ter esclarecimentos de dúvidas, assim como também quem mora na Grande São Paulo, pelo telefone fixo 11 2166 1066. Nós da equipe Vida Mental queremos facilitar ao máximo a tirar as suas dúvidas. Por isso nós disponibilizamos o nosso e-mail cursos@vidamental.com.br e eu, como coordenador do curso, quero também tirar algumas dúvidas específicas suas, tanto pelo meu e-mail lobo@vidamental.com.br, como também posso responder por ligações telefônicas, mensagens de texto e por WhatsApp no 11 99622 8835. E também nós teremos o maior prazer de responder as suas dúvidas por WhatsApp ou ligação no 11 99901 6189. Desta maneira, nós queremos agradecer muito por ter visto esse vídeo até agora e a partir de agora estamos totalmente disponíveis para tirar as suas dúvidas. Tem aqui abaixo do seu vídeo um link que leva à página da Unip, aonde tem todas as informações pedagógicas, administrativas, documentais, financeiras, de descontos, para que você possa realizar, então, a sua matrícula e fazer o curso de pós-graduação conosco, e nós garantimos que vamos te levar a um nível profissional muito além. Muito obrigado, um forte abraço meu, Eldio Lobo, como coordenador do curso, em nome das equipes Vida Mental e Unip. Até lá na pós-graduação. Um forte abraço.